Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Temperatura baixa lá fora, mas... invernão, né? Mas aqui dentro, só alegria e energia. Bom, o Festival de Cinema de Gramado está chegando, dia 18 de setembro agora. E vamos falar um pouquinho de cinema? Eu acho que é um assunto fantástico. Em vogue, né? Tá aí, tá na hora. Vamos falar desse filme épico da década dos anos 90, que em função do nosso trabalho, eu ontem fui, retomei e assisti de novo. Perfume de Mulher. Ah, sim. Tem filmes que são assim, são atemporais, né? Viram cults, assim, não é à toa, né? Não. E ele é mais uma releitura, né? Hollywood fez isso várias vezes, assim, acho que outra grande releitura foi Vanilla Sky, né? Mas o Perfume de Mulher é uma releitura do filme italiano, que é o Profumo di Donna, né? Que é o Perfume tu de vê, Donna. eu não vi esse filme. Tu viu, Rodrigo, esse filme? Vi, mas assim, te confesso que eu não fiz tempo de casa nenhum pra ver de novo e tal, pra comentar, mas eu me lembro disso. E é uma releitura, e claro, aí tem toda uma produção hollywoodiana e tal. Sim. E a maestria do Al Pacino que faz ali, acho que é um dos personagens que ele simplesmente criou ali uma verdadeira antologia, né? Com certeza. Aquele personagem. Né? E eu vi o filme na década de 90, 92 o filme parece que foi ao ar. Foi lançado, desculpa. E nós estamos em 2020. Sim. Então eu assisti ontem com um novo olhar, mas com a mesma ou talvez com uma emoção até maior. É muito interessante como que alguns atores, eles conseguem... Os caras são tão bons que eles olham um filme e olham outro, são pessoas diferentes, né? São pessoas né? diferentes, é verdade. E ali ele consegue fazer... Ele cria uns trejeitos no personagem, umas manias e umas... né? O jeito de falar e tal, que ele torna ali o personagem uma coisa única, né? E esse ator, esse personagem desse filme icônico, é cego. Então também é um filme de superação, né? Sim. Então é impressionante, porque ele passa aquela mensagem de que mesmo com todas as dificuldades, aquela clichê, né, vamos dizer assim, mas que até serve, né, Rodrigo? É muito interessante assim, assistir os filmes, eu tenho esse hábito de separar os filmes que envolvem oftalmologia, são muitos, né? Gente, são muitos e o Rodrigo tem uma lista, né? Uma lista que eu vou dizer pra vocês, que eu tenho tema de casa até 2030, mais ou menos. É incrível, mas são muitos assim que mexem com o nosso imaginário de que como uma pessoa poderia viver sem a visão, ou com um defeito visual, ou reparando um problema na visão e tal. E esse filme é incrível porque ali realmente é uma situação onde ele tem uma sequela de guerra, né? De trauma, né? E que se entende que não tem mais o que fazer e é realmente uma situação irreversível, né? E talvez... E ele também pensa isso. Exato. Que a vida dele acabou por causa disso, né? Então, interessante porque, claro que pode ter cegueira pós-trauma, né? Imagina um trauma de guerra que deve ter sido por estilhaço, por arma de fogo, bomba, granada, enfim, né? Granada, é isso mesmo. E aí isso pode ter tido, né, perfuração ocular, esse tipo de coisa, às vezes com traumas com um impacto muito grande no olho e não se consegue reverter. Mas é muito interessante porque o comportamento que ele consegue atuar te lembra ou te parece realmente alguém sem visão. Não. Né? Em nenhum momento tu não... Parece que ele tá atuando. Não, parece que tu tá vendo um filme de um ator cego. De verdade. De verdade. Porque o que acontece, assim, as pessoas, quando tu olha pra alguém e faz aquela conexão do olhar, a gente tem uma capacidade, uma característica na visão, que é a fixação. E ela se desenvolve até mais ou menos uns 6 meses do bebê, né? Pode ver que um bebezinho bem pequenininho, às vezes ele não tem fixação, ele fica com o olhar meio perdido, assim, porque ele tá desenvolvendo ainda. Mas logo depois ele já começa a desenvolver isso. Então, mesmo nas crianças pequenas. A visão macular que a gente tem é uma visão que ela nos permite discriminar coisas em detalhe. Então, o olho ele faz aquela fixação natural dos detalhes, né? E o olhar é conjugado, os dois olhos fazem essa fixação conjugada, né? Então, o que ele faz? Ele consegue, e certamente os laboratórios que ele fez ajudaram ele a criar aquela questão, né? Aquele personagem, enfim, que ele consegue quase como desligar a visão macular. Então ele fica olhando para um ponto de fuga, um ponto, né, fora do ponto focal principal aqui,
E ele dá a impressão, com certeza, que Deixa ele eu te fazer uma pergunta, cega. então, aqui. A pessoa que é cega não pisca? Pisca. Pisca? Uhum. Mas eu notei no filme ontem que ele pisca pouco, assim. Que é justamente porque talvez ele concentra? Concentra, talvez até mesmo as tomadas de câmera, na montagem, na edição, o pessoal consiga fazer isso propositalmente. Mas não, a piscada não... Rodrigo, outra pergunta de leigo, tá? Leigo, total. As pessoas cegas, algumas ficam com um Al Pacino, que dependendo, fica com o olho aberto, tem umas que fecham. Isso não tem nada a ver com a cegueira, né? Às vezes o olho fica diferente. Ali é uma questão teatral, né? Não, sim. Porque se fosse realmente estilhaços de bomba, de granada, enfim, teria cicatriz na superfície, o olho esbranquiçado e tal. Claro que eles não chegaram nesse ponto, talvez porque era nos anos 90. Hoje eu acho que já teriam feito uns efeitos. Uns efeitos na córnea, alguma coisa diferente, que hoje o pessoal faz muito mais, né? Mas tem todo tipo de aspecto, né? A gente pode olhar uma pessoa que ela tem um aspecto normal, mas ela tem, por exemplo, um fundo de olho com uma doença cicatricial que não deixa ela enxergar, né? Eu posso ter alterações que envolvem a córnea e já é visível que a pessoa já tem alguma alteração. Às vezes, alterações degenerativas do próprio globo que entram em degeneração e o aspecto fica mais evidente, né? Pálpebra fechada. Às vezes, uma atrofia na cavidade orbitária que diminui o tamanho da órbita, ou uma órbita se mantém normal e a outra diminui o tamanho. Então, a gente começa a observar inúmeros tipos de alterações, né, evidentes, assim. Rodrigo, tu tá falando agora e eu tô pensando assim, sabe o que eu tô pensando? Situações, assim, reais. Não, eu tô pensando de quando que eu imaginaria que eu estaria aqui sentada contigo, com um médico especialista, oftalmologista, falando sobre cinema. Sim. Sabe, essa desconstrução, desconstruir e construir. Sim. É espetacular. Sim. Isso mostra a tua... Eu digo assim que tu é multifacetado, né? E tu consegue enxergar isso. É espetacular. Gente, vou te dizer assim, isso é pessoal. Te confesso que eu acho que uma coisa comum a todos os médicos é, em primeiro lugar, a curiosidade. Isso é uma coisa que é de todo, tu não tira isso dos médicos, né? Todos são curiosos, assim, natos, né? E aí depois cada um desenvolve a sua técnica, porque médico é um profissional que estuda uma vida inteira. Isso é comum, praticamente todos fazem tem que ser, né? Praticamente todos fazem isso. E o que eu costumava usar o cinema como uma abstração, assim, quando eu estava muito cansado, e às vezes acontece, de tanto tu te preparar para um concurso ou estudar demais, às vezes na faculdade tinha aqueles momentos assim de exaustão, né, de tanto usar o tempo para estudar e tal, e acumular conhecimento muito rápido num curto período de tempo, né. E às vezes eu usava o cinema para justamente abstrair, né, dar uma pausa e tal e tudo mais. Então, as reflexões no cinema, para mim, sempre foram importantes, na verdade, tem uma função, né? Claro. Assim como uma viagem que te permite abstrair também, repensar coisas e tu tira um pouco o teu cérebro daquele foco diário, né? Tu tá vencendo ali um desafio, tu tá crescendo, mas é muito saudável, eu acredito, que é tirar um pouco o teu foco daquele dia a dia, extremamente focado, e fazer alguma coisa de intervalo, digamos assim, de pensamento. Sim. Então o cinema, pra mim, nesse sentido, é incrível, assim, tu te colocar num outro momento, esquecer um pouquinho o que tá à tua volta e tal, e exercitar isso. Mas a listinha de filmes que envolvem assuntos... A visão. Enorme. Então, Rodrigo, deixa aqui. Qual é a dica de filme da Gramado Clínica de Olhos hoje? A dica é Perfume de Mulher, né? Assistam, quem já assistiu, assista de novo, né? Assista de novo. Quem não assistiu ainda, aproveita, assista, porque é um filme incrível, acho que é atemporal, né? E olha só, vocês acompanhem por aqui, pelos vídeos, pelo YouTube, pelo Instagram do Dr. Rodrigo. Sim. Nós vamos estar dando dicas semanais de filmes bem bacanas. Legal. A gente está passando os vídeos... principalmente pro YouTube agora mesmo, né? Até porque a questão da pesquisa dos vídeos é melhor que fazer no YouTube, fica mais indexado do que nas outras mídias, né? Então gente, entrar no canal do YouTube do Dr. Rodrigo, não tem só sobre especialidades, sobre... É geral, né? É geral. Você vai encontrar assuntos gerais. Tem fotografia, Rodrigo? Não, na verdade, assim, acho que fotografia em todas as mídias, né, eu uso, né? Inclusive nos vídeos do YouTube a gente coloca a fotografia dentro dos filmes e...
Eu acho que fotografia é uma coisa que aí me pertence desde sempre, né? Nós vamos sempre fazer, gostei. Nós vamos fazer um vídeo depois, então. Sim, sobre perfeito. Vocês não conhecem esse lado do Dr. Rodrigo, ele é oftalmologista, fotógrafo também. Valeu, obrigada, Rodrigo. Obrigado, Fábio.